Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, saudações geográficas. Eu sou o professor André e vamos falar neste vídeo sobre a Divisão Internacional do Trabalho, a DIT. Vamos acompanhar então? Vamos lá. Olha só, nós vamos aqui pensar juntos. Você sabe, né, o que é a Divisão Internacional do Trabalho? Então, e também para que ela serve, como que ela então, é empregada atualmente? Vamos aqui ver então ao longo desse vídeo. Então, olha só, a DIT se baseia então em uma economia mundial, então a globalização da economia, não é? Então sabemos que os países estão divididos em fornecedores de matérias-primas, países que são altamente industrializados e tecnologicamente bem desenvolvidos, e países intermediários, que são os que produzem matérias-primas, que além de produzir matérias-primas, conseguem então também produzir, né, produtos industrializados, mas de baixa complexidade de um modo geral, ok? Então, além disso, a DIT também está fortemente atrelada então, ao capitalismo, né? O capitalismo é a base da divisão internacional do trabalho. Muito bem, e aí a geografia mundial, né, ela fica baseada nisso, então vamos ver então quais são os países, né, que estão distribuídos pelo mundo e qual é a função de cada um nessa, ou da maior parte deles, nessa divisão internacional do trabalho. Muito bem, olha lá, então a divisão produtiva em âmbito internacional. Então, isso é então a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Cada país então fica designado a produzir um determinado produto ou parte de um produto. Imagine um celular, que talvez você esteja usando aí agora. Então, a matéria-prima provavelmente vem, por exemplo, do Brasil, né, o minério de ferro, ou o silício, ou então vai até ouro no celular, sabia? No componente eletrônico aí, vai uma película de ouro. Então, partes então, de um celular são produzidas em países, no geral, né, que têm a tecnologia, de alta tecnologia. Né? Então, essa tecnologia é utilizada em fábricas, em países ainda emergentes, e montados também em países emergentes com mão de obra barata, como, por exemplo, montado em Manaus, né? Vários tipos de celulares, como os da Samsung e assim por diante. Então, as peças vêm do mundo todo, porém montado no Brasil, e a tecnologia vem de países como a Coreia do Sul, que é um país atualmente altamente industrializado e com tecnologia de ponta, ok? Muito bem? Então, com base na DIT, cada país desempenha um papel específico, possui então uma especialização que o torna mais ou menos dependente da economia então mundial, né? Do cenário internacional aí. E um depende do outro. Se uma parte da produção não acontece, o final, né, que é o produto acabado, acaba tendo prejuízos e não é entregue nos prazos adequados. Então, se o fornecedor da matéria-prima atrasa ou não tem o produto, vai ter problemas. Um exemplo, né, a Rússia é um grande fornecedor de potássio no mundo todo para fertilizar o solo. E o Brasil compra muito do potássio da Rússia. Então, com a crise agora entre Rússia e Ucrânia, acaba então que o Brasil vai ter que começar a procurar outros mercados, como a do Canadá. Então, abrir espaço então para comprar esse fertilizante natural, né, daquele país. Então, repare, fornecedores de matérias-primas podem passar por crises, problemas que vai desencadear um efeito em cascata, né, nos outros países, subindo inclusive o valor dos alimentos, né, já que sobe o preço do potássio, sobe o valor também dos alimentos, ok? Muito bem? Olha lá então, a Divisão Internacional do Trabalho é um reflexo do processo de globalização. Enquanto nos países mais desenvolvidos, eles exportam tecnologia e novas técnicas de produção. E os países emergentes, também chamados de subdesenvolvidos, né, mas num nível um pouquinho mais elevado, ajudam então com a exportação de matérias-primas e também com as boas condições para a instalação dessas indústrias e fábricas, como é o caso do Brasil, por exemplo. E aqui temos um quadro comparativo, né, em momentos do capitalismo. Capitalismo comercial, capitalismo industrial e financeiro. De um modo geral, analise. No geral, os países desenvolvidos sempre foram os que detiveram, então, os meios de produção, as indústrias e a tecnologia. E, de um modo geral, os países subdesenvolvidos sempre foram aqueles que foram os fornecedores de matérias-primas, tiveram indústrias, né, de não muita complexidade, e fornecedores de mão de obra barata, etc. Ok? Muito bem? Então, a partir da segunda metade do século XX, ocorreu então um processo de industrialização no Brasil de forma tardia, por exemplo. O Brasil é um dos países emergentes aí que são
atualmente industrializados, mas que começaram essa industrialização de forma tardia. Então, olha lá, a industrialização tardia ocorreu a partir da abertura do mercado financeiro desses países como o Brasil, a China, a Rússia, o México e a Argentina, e pela instalação de empresas multinacionais ou globais, que vieram então dos países desenvolvidos. Ok? Então, só para a gente finalizando aqui, olha só, com a expansão das empresas multinacionais, muitos países subdesenvolvidos passaram também a fornecer produtos industrializados, né, mas de baixa complexidade. E para a gente encerrar, olha lá, um exemplo. O México, por exemplo, produz o motor de um carro. A Argentina, o para-choque. O chassi, Coreia do Sul, e monta-se aqui no Brasil. Então, repare aqui que já dá uma ideia, né, de como que a divisão internacional do trabalho está acontecendo atualmente, ok? Muito bem, então nós vimos então sobre a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.